Xalaim de Alcha aos irmãos. Nós hoje vamos trazer um vídeo mostrando, irmãos, dando um spoilerzinho, porque eu estou gravando sem o OBS Studio, estou gravando com as duas câmeras do celular, a frontal e a traseira. Como vocês vão ver, quando eu passar para a câmera traseira, vocês vão ver o que eu vou mostrar na tela do meu PC. E nós hoje, irmãos, vamos falar um pouco da qualidade das sementes, isso no contexto literal e também no contexto espiritual. Existem qualidade de semente, tanto na configuração material quanto na configuração espiritual. Nós sabemos que o nosso Pai Iau, ele tem a sua lavoura aqui na terra. E dentro dessa lavoura, ele tem várias, especificamente dizendo, né, não várias, a semente dele, linho, que representa Yaush, cevada, que representa a igreja do arrebatamento, e, consequentemente, a noiva, que forma os 144 mil. Dentro da semente da cevada, tem uma qualidade de semente que a gente chama de 144 mil. Dentro da cevada, tem essa qualidade de semente, que a gente pode dar uma nomenclatura para ela, de semente tipo 1, semente especial, a semente que forma a noiva de Yaucha. Mas também dentro da categoria da cevada, tem a semente tipo 2. Qual é a semente tipo 2? É a semente que forma os convidados das bodas. Portanto, do casamento com Yaucha, o casamento com Yaucha é formado pela cevada, na categoria tipo 1, que forma os 144 mil, que são literais. Esses 144 mil é número literal, irmãos. E esses 144 mil são aqueles que vão com o cordeiro para onde o cordeiro vai. Os convidados, eles não fazem parte da noiva. Eles fazem parte da festa, das bodas. Porque dentro de um casamento, nós temos a noiva, o noivo e os convidados. Então, nós podemos dizer que dentro da categoria da cevada, existem pessoas que não vão configurar como a noiva. Por quê? Porque a noiva, irmãos, ela recebe coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Por que a noiva recebe coroa? Porque a noiva, irmão, vai reinar com Yaucha, vai fazer parte da comitiva de Yaucha, vai fazer parte como é que eu posso falar? Do primeiro escalão da comitiva de Yaucha. A noiva, irmãos, ela vai fazer parte, porque ela recebe coroa, recebe cedro. Mas os convidados para as bodas são aquelas pessoas que fazem parte da categoria da cevada, mas que não venceram tudo. Por que não venceram tudo? Iau sabe. Eu não posso dizer aqui, né, que dentro dessa categoria todo mundo vai ter vencido a mentira. Nem todos vão vencer a mentira, irmãos. Porque tem gente ensinando que a mentira é apenas deixar de falar os nomes paganizados. Não é. A mentira não é apenas deixar de falar os nomes paganizados. Importa em não falar mais os nomes paganizados, sim, porque são nomes de mentiras. Mas importa também, irmãos, viver uma vida de verdade. Não é uma vida de mentira. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. A esposa pergunta ao esposo: ele recebeu? Tu recebeu, meu amor? Tu recebeu, meu esposo? O patrão te pagou? Aí o esposo fez alguma coisa com o dinheiro
que não devia ter feito, e falou para a esposa, não, ainda não recebi. Isso é uma mentira, irmãos. Uma vez que ele recebeu, ele diz para a esposa que não recebeu. Isso é uma mentira. Não é um nome paganizado. Isso não entra no contexto de nome paganizado, mas entra no contexto de mentira. Então, viver na verdade, falar a verdade, não é apenas deixar de pronunciar os nomes paganizados. Não, irmão, viver na verdade é ter toda a sua estrutura voltada e pautada para a verdade. Você não pode faltar com a verdade com ninguém. Eu estou aqui, irmãos, estou gravando com o celular, conforme eu falei, vocês me perdoem, eu não estou usando o OBS Studio. Então, se tiver alguma deficiência na gravação, vocês me perdoem. Não foi propósito meu. Porque hoje é Shabat, né, 11/7/2026, e todo Shabat eu posto vídeo aqui. E eu hoje decidi que eu não ia deixar de postar vídeo, porque eu estou com um problema nas minhas configurações, tanto no aplicativo OBS Studio, como lá no outro, que eu agora não me lembro o nome. Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui. SteelSeries Sonar. Então, eu estou com um problema nesse aplicativo e também de configuração no OBS Studio. Portanto, se tiver alguma deficiência aí no vídeo, vocês me perdoem. E o detalhe é esse, irmãos. Então, existem, dentro dos grupos de semente que é de primeira linha, primeira qualidade, tipo 1, tem semente tipo 2, é igual o arroz, irmão, o arroz, o feijão. Você já viu no mercado? Arroz tipo 1, arroz tipo 2, arroz tipo 3, arroz tipo 4, arroz tipo 5. Mas nenhum desses deixa de ser arroz. Todos são arroz. Porém, um de cada tipo. E isso não é diferente, irmão, na categoria da planta que Iau plantou. Iau plantou linho, plantou cevada e plantou trigo. Iau não plantou joio. Joio foi obra do adversário. Joio é semente de Satanás, não é semente de Iau. Mas nós temos que aprender, temos que levar em consideração que a semente, o linho, o trigo, o trigo não, a cevada, porque o trigo é Iauxa. E não tem outro, irmãos. Iauxa é o trigo, e só ele é o trigo. E na categoria de Iauxa não tem a especificação qualidade, porque Iauxa, ele forma o linho. O linho só tem uma semente, só tem uma qualidade de semente na categoria linho. E qual é a qualidade de semente na categoria linho? É Iauxa, porque ele trouxe a justiça de Iau para nos revertir dessa justiça de Iau, porque sem ele nós estamos nus, estamos pobres, estamos cegos, estamos nus. Por isso Iauxa representa a categoria do linho. E só ele é o linho. Só ele, não tem outra pessoa, outra espécie de pessoas que configura na categoria do linho. O linho é só Iauxa. Só Iauxa é o linho. Nem mesmo quando a igreja se casar com Iauxa, nem mesmo ela vai tornar linho, nem mesmo 144 mil vão se tornar linho. Porque dentro daqueles que vão receber coroa de rei e cedro de rei, Iauxa ainda continua sendo o rei dos reis. Entendeu? E Iau, o pai, o soberano. O soberano. Iauxa é o rei dos reis, o pai é o rei dos reis e rei dos reis dos reis. Então, o pai é o topo, é o número 1. Mas dentro da categoria, irmão, dos 144 mil, na boca deles não vai se achar mentira. Eles vão procurar sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. E, repito, falar a verdade não é apenas deixar de pronunciar os nomes de blasfêmia, mas é você viver justamente com o teu próximo, não mentindo para ele. Lembra
que há passagem nas Escrituras que nos exorta a não mentir uns para os outros? Eu não tomei cuidado aqui de pegar essa passagem, mas está na Bíblia. Não mintais uns aos outros. Nós não devemos mentir uns para os outros, irmãos. Se você está vivendo na configuração da mentira, você pode estar certo que tu pode até fazer parte da festa das bodas, mas não fará parte da noiva. A noiva são 144 mil que não se achou mentira nos seus lábios e no seu trato, num modo geral. A gente tem que tratar um com o outro na verdade, irmãos. E eu sinto que a gente percebe logo que tem gente vivendo com a mentira ainda no ministério, porque quando alguém diz que viver na verdade é deixar de falar os nomes de blasfêmia, os nomes paganizados, é uma verdade, irmãos. É uma meia-verdade. Por que meia-verdade? Porque verdade não é só deixar de falar os nomes de blasfêmia. Verdade é você viver na verdade no seu trato. É viver na verdade no seu trato. Se tu chegou atrasado no trabalho, porque você dormiu um pouco demais, passou da hora, você tem que chegar para o teu patrão e falar, olha, eu dormi, eu não despertei, dormi demais. Não tem essa do despertador tocou e tu não escutou. Não tem essa não, irmão. O despertador toca, se ele está perto de você, você vai escutar. Todo dia você trabalha nisso e o despertador agora, esses modernos de hoje em dia, ele só para quando você vai lá e desliga ele. Então tu vai falar para o teu patrão que tu chegou atrasado porque o teu pneu furou? Sendo que o teu pneu não furou? Sendo que tu chegou atrasado porque você dormiu demais? Isso é mentira, irmãos. Então a mentira não estará nos lábios da noiva do Cordeiro. Nos lábios da noiva do Cordeiro, a verdade, ela reina. Tanto no fato de não pronunciarmos os nomes paganizados, como também tratar no nosso contexto, nas nossas obras, tratar com justiça, tratar com lealdade, tratar com verdade. Se eu cheguei atrasado porque eu dormi demais, eu tenho que chegar para o meu patrão e falar, cheguei atrasado porque eu dormi demais. Se eu cheguei atrasado porque o pneu do carro furou, eu tenho que cheguei atrasado porque o pneu do carro furou. E isso é fácil você chegar. Agora, chegar e falar para o teu patrão que o pneu do carro furou é fácil. É fácil, meu irmão. Muito fácil. Essa que é a realidade dos fatos. É fácil. Agora, quero ver você falar a verdade. Cheguei atrasado porque eu dormi demais. Cheguei atrasado porque eu fui negligente. Vi televisão até tarde da noite e perdi a hora do trabalho. É isso que Iau pede de nós. Sejamos leais, sejamos verdadeiros. E falar a verdade, irmãos, não é apenas deixar de pronunciar os nomes de blasfêmia, mas também é viver na verdade. É ter a verdade como bússola, como pauta da nossa existência, do nosso viver aqui nesse mundo. Nós não podemos, meus irmãos, não podemos deixar de falar a verdade porque temos medo de perder o trabalho. Temos que falar a verdade, doa em quem doer, machuque quem machucar, porque a verdade ela faz parte do contexto da vida da noiva de Yahusha. Yahusha tem uma noiva que não vai se achar mácula, não vai se achar ruga. Tem uma noiva, irmãos, que não terá medo de pronunciar a verdade. Ainda que com prejuízo, ela sempre fala a verdade. Essa que é a realidade dos fatos. E nós, irmãos, somos lavoura de Iau. Nós somos lavoura de Iau. E nós não podemos esquecer disso aí de jeito nenhum. E como nós estamos falando de semente, eu quero aqui, vou abrir aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3, eu acho que é verso 9, se não falha a memória. Eu estou abrindo aqui a Bíblia aqui, tá, irmão? Aqui. 1 Coríntios 3, versos 9. Deixa eu mudar aqui a câmera. Deixa eu mudar a câmera. Eu quero mudar a câmera aqui para passar aqui para trás, gente. E eu não estou conseguindo mudar a câmera. O que está acontecendo? Mudar a câmera, deixa eu ver aqui.
Eu não estou conseguindo mudar a câmera. O que está acontecendo? Quero mudar a câmera, mas eu não estou conseguindo, Paulo, mudar a câmera para poder ler a Bíblia aqui com vocês. Eu não estou conseguindo, meus irmãos, mas eu estou com a Bíblia aqui aberta aqui. Eu vou... 1 Coríntios 3, verso 9. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo mudar a câmera. Não estou conseguindo mudar a câmera para botar a Bíblia para vocês aí atrás. Eu quero ter essa oportunidade de mudar a câmera, gente. Se eu não conseguir mudar a câmera, eu vou continuar com a pregação, com a mensagem, irmãos, sem botar a Bíblia na tela para vocês, que eu estou sem o OBS Studio. E, portanto, sem condições de botar a Bíblia para vocês. Eu queria botar a Bíblia para vocês. Queria botar aqui a Bíblia para vocês, irmãos. Botar a Bíblia para vocês. Seria bom demais botar a Bíblia aqui para vocês. Estou gravando, amor. Estou gravando. Vou botar passar. Pode botar. Teus filhos estão tudo mirando na porta. Pode botar passar que nós vamos chegar lá. Se eu não conseguir aqui, Paulo, eu vou... Eu queria mostrar muitas coisas para vocês, gente. Muitas coisas mesmo. Queria mostrar aqui. Mostrar aqui, estou gravando, mas poxa, podia me dar a opção. Podia me dar a opção de... Podia me dar a opção de botar a Bíblia aqui na câmera de trás. Por que não está dando a opção de botar a Bíblia na câmera de trás? Não está me dando a opção de botar aqui. Seria bom demais poder botar, né? Poder botar a Bíblia na configuração aqui. Não está me dando, meus irmãos. Eu podia botar 2 telas, mas agora que eu já comecei a gravação não dá. 2 telas, Paulo. Como mudar? Botar a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia na câmera de trás. Não, Paulo. Como é que eu vou fazer, hein? Eu tenho que botar, cara. Bom, eu vou ler aqui para vocês, meus irmãos. E como eu vou ter que... Porque nós somos cooperadores do Criador. Vós sois lavoura do Criador e edifício do Criador. Isso está lá em 1 Coríntios 3, verso 9. Então, se lá está dizendo que nós somos lavoura do Criador, edifício do Criador, nós temos, meus irmãos, que prestar atenção que dentro desse contexto de sermos lavoura do Criador, nós temos que prestar atenção que o Criador, em sua lavoura, ele tem
como eu disse, o linho, que é Iaush, como semente dele, tem a cevada, tem o trigo. O joio não pertence ao Criador. O joio pertence a Satanás. E o joio, irmãos, é Caim. Caim entrou nesse mundo de uma forma tremenda. E dentro do contexto, irmãos, que Caim entrou nesse mundo, existe um contexto que nos mostra o quanto o inimigo ele batalhou para colocar a semente dele em cima da terra. E como que ele fez isso, irmãos? Ele usou uma serpente. E a serpente, irmãos, dos animais, era o mais astuto que existia em toda a terra. A serpente era o animal mais astuto. Não tinha animal mais astuto do que a serpente. E o que é astuto? É aquele que tem a capacidade de enganar. Então, quando a palavra diz que os filhos do Criador, os filhos de Al, entraram nas filhas dos homens, ali não está querendo dizer que foi Satanás de um modo sobrenatural, porque até um tempo atrás eu acreditei nisso, de um modo sobrenatural. Sobrenatural no que diz respeito, a única coisa sobrenatural no que diz respeito, o que aconteceu, foi o fato dele entrar na serpente. A serpente ela já era um animal astuto, mais esperto do que todos os outros animais que existiam no Jardim do Éden. E a serpente, irmãos, ela andava, ela não rastejava, como hoje a gente vê. Porque você vê que na sentença que ao dar a serpente, ele diz, sobre o teu ventre rastejará. Ou seja, isso quer dizer que ela não rastejava. Ela tinha pernas, irmãos. Sobre o teu ventre rastejará. Ou você vai rastejar e vai comer pó. E uma coisa interessante, irmão, que a gente pode analisar também nesse contexto, quando Iau ele dá a sentença e ele repreende Eva, ele diz para Eva, o teu desejo é para o teu marido. Qual é o desejo, irmãos, que a mulher tem que é para o marido dela? É o sexo, irmãos. A mulher tem desejo de sexo e esse desejo tem que ser para o marido dela. Ela tem que satisfazer esse desejo com o marido dela. Ela não pode pular a cerca, ela não pode procurar outro. E dentro desse contexto, irmãos, está bem claro que houve, então, sexo de Eva com a serpente. Lembrando que a serpente não era essa serpente que a gente conhece hoje aí não, irmãos. Era uma serpente que andava, era uma serpente até que falava. Ela falava, irmãos. A serpente falava. E a serpente enganou Eva. Por que a serpente enganou Eva? Ela era um animal astuto. E por ser um animal já astuto de natureza, ela também recebeu Satanás numa incorporação médium. Que Satanás é um espírito, irmãos. Ele entrou na serpente. A Bíblia não diz que ele fez a serpente falar. A Bíblia diz que a serpente conversou com Eva. E a serpente, quando estava conversando com Eva, irmãos, ela conversou de modo literal, não foi de modo simbólico. E por isso, os dois filhos, Caim e Abel, eram gêmeos. Só que não eram gêmeos do mesmo pai. Eram gêmeos de pai diferente. E a marca que Iau colocou em Caim foi o fato dele realmente, e isso eu não tenho vergonha aqui de dar os créditos ao irmão Romilson, eu não tinha parado para analisar sob o ponto de vista que ele colocou num dos vídeos dele que eu vi, que a marca que Iau colocou em Caim foi exatamente a marca dele ser escuro,
dele ser de pele escura. E nada tem a ver com racismo não, tá, meus irmãos? Eu amo todas as pessoas de pele escura que eu reconheço que até que me prove ao contrário, são filhos de Iau. Nada de racismo, irmãos. Essa marca que Iau colocou em Caim é uma marca, irmãos, que o identificaria aonde quer que ele fosse. Se você for parar para analisar que a descendência de Adão, eles eram de pele clara, não eram de pele escura, então quando Caim formou a sua descendência, é evidente, é lógico que ele formou descendência misturando as raças, né? Por isso, na parábola do trigo e do joio, o semeador saiu a semear e semeou semente boa na terra. Esse é Iau. Semeou Adão, semeou Eva. Semente boa, irmãos. Isso aí foi Iau que semeou a semente boa. E a semente ruim foi Satanás. E como ele semeou a semente ruim? Trazendo o joio, representado por Caim. Porque se você for olhar em 1 João 3,12, nos indica, nos ensina a fazer o bem. Não seja como Caim, que matou Abel, seu irmão. E por que causa o matou? Porque era do maligno. Tá vendo, irmãos? Caim matou Abel não foi por causa de inveja, conforme a pastorada aí ensina. Caim matou Abel porque ele era do maligno. E, portanto, o maligno era o pai de Caim. E toda a descendência de Caim, ela já é maligna, ela já nasce maligna. Caim, irmãos, ele não nasceu trigo, ele nasceu joio. O trigo nasce trigo, o joio nasce joio, a cevada nasce cevada. E como eu disse, irmãos, tem de várias qualidades. Tem, irmão, tem semente de várias qualidades. E isso a gente tem que analisar. E por que o joio se parece com trigo? Porque a semente do joio, irmãos, ela se assemelha, tem a aparência do trigo. Por que ela tem essa aparência? Porque a matriz da semente do joio, irmãos, infelizmente, foi Eva. Ela é a matriz da semente do joio. Porque da semente do trigo, a matriz é Iau, irmãos. Mas Eva, ao dar ouvido à serpente, ela permitiu que Satanás, através da serpente, então semeasse o joio no meio do trigo. Eva, ela como matriz, ela representa, porque ela foi feita por Iau. Eva, irmãos, ela foi feita por Iau. Isso é categórico que ela foi feita por Iau. Categórico. Porém, entretanto, ao dar ouvido à serpente, ela deixou o seu DNA à disposição de Satanás para usar a serpente e, com isso, ter o DNA dele através da serpente. Por isso que o joio é parecido com o trigo. Por que o joio é parecido com o trigo? Se você for parar para analisar, meus irmãos, a matriz do trigo e a matriz do joio, porque Caim e Abel foram os primeiros filhos que Eva teve. E Adão recebeu os dois como filho porque ele não tinha essa informação que nós temos. Por isso ele recebeu os dois como filho. Ele não conhecia as coisas que nós conhecemos. Entende? Então ele recebeu os dois como filho por causa disso. Porque ele não tinha o conhecimento que hoje nós temos. Essa que é a realidade dos fatos. Mas Caim não era filho de Adão. Era filho de Eva com a serpente. Era filho de Eva com a serpente. Que, consequentemente,
configurou, espiritualmente falando, Satã como seu pai. Por isso que a Bíblia chama Caim, fala que Caim é do diabo. Não como Caim que matou Abel. E por que causa matou? Matou porque teve inveja? Não, irmão, matou porque era do maligno. Matou porque era do diabo. 1 João 3,12, nós não podemos ignorar isso. Então, dentro desse contexto, existem essas coisas. E nós temos que analisar todas elas no seu pormenor, que seja de todas elas. E nós temos que estar atentos, meus irmãos, atento a toda essa estrutura profética. E como eu estava falando, existe dentro das sementes as suas categorias. Como eu disse, tem feijão tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, mas não deixa de ser feijão. Tem arroz tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, mas não deixa de ser arroz. Entendeu? Na parábola das bodas, lembra que Matitial, parece que Matitial, agora eu não estou lembrando o capítulo, eu sei que está lá na parábola das bodas, e o convite do rei é rejeitado por umas classes de pessoas, então o rei dá ordem, vai lá e convida todos. E todos foram convidados, e dentro dos convidados apareceu um que não tinha as vestes nupciais, as vestes de núpcia. E o rei pergunta, como tu entrou aqui sem as vestes nupcial, sem as vestes de núpcia? Isso informa, irmão, que esse que entrou lá era... Porque se você for ler o contexto da parábola, tinha servos bons e servos maus. Servo bom e servo mau. Mas essa classe de servo bom e mau era servo do Criador. Porque o contexto, irmãos, está falando de Iau. Está falando do rei. Do rei supremo. Que é rei acima até mesmo de Yahusha. Aí ele chama e diz, como tu entrou aqui? Se tu não tinha as vestes nupcial. E uma coisa interessante, irmãos, que isso bate certinho com o castigo que Iau vai dar, o castigo que ele vai dar aos servos inúteis, aos servos maus, jogando eles nas trevas exteriores. Porque dentro da grande tribulação, irmãos, o trigo de boa qualidade, ele vai conhecer Iau e Yahusha, ele vai invocar Iau e Yahusha. É um trigo de boa qualidade, é um trigo de qualidade boa, tão boa que muitos vão perder a cabeça na grande tribulação. Muitos vão ser degolados. Então esse trigo é um trigo de qualidade boa. E dentro do reino, eles vão ser fidalgo. Só não serão reis, mas vão ser fidalgo. Porque certamente vão fazer parte do ministério. Porque um reino, irmãos, além de ter o rei, ter rainha, ele também tem ministro, primeiro-ministro. E eu acredito que o trigo de boa qualidade, ele não recebe coroa para reinar os 1000 anos com Yahusha, não recebe cedro. Mas no arrebatamento, ele vai participar da linhagem real, como fidalgo. Um fidalgo, um ministro, ele é um fidalgo. E dentro de uma configuração de reino, existe também os preibeus. Quem serão os preibeus, irmãos? Dentro da categoria do rei, do reino de Iau, quando ele estabelecer todas as coisas depois do reino milenar de Yahusha. No 8º milênio, Iau vai restabelecer todas as coisas. A morte vai deixar de existir. A morte não existirá mais depois do reino milenar de Yahusha. Mas no reino milenar de Yahusha, por lado de fora da cidade, a morte ainda vai existir. Lembra que fala lá em Shaial, quem morrer de 100 anos, morrerá jovem. Ali no contexto ali, irmãos, é o reino milenar de Yahusha. No reino milenar de Yahusha, a morte ainda vai existir, mas apenas para aqueles que vão estar fora da cidade. Para aqueles que estarão fora da cidade, a morte vai existir. Essa que é a realidade dos fatos, para quem vão estar fora da cidade. E quem é que vão estar fora da cidade, irmãos? Assim como
o joio passou pela arca, ele vai passar também pela tribulação. O joio também vai passar, irmãos. Sabe por que o joio vai passar pela tribulação? No final dos 1000 anos, Satanás será solto mais uma vez e sairá a enganar as nações. Quem é que ele vai enganar? É o joio. Porque o trigo de última qualidade que está sendo disciplinado lá fora da cidade, eles vão entender porque eles estão por fora da cidade. Aí lá, nesses 1000 anos do reinado de Ausha, eles vão ter a Bíblia pura, sem fermento. Então eles vão entender que eles estão por lá de fora da cidade porque eles foram rebeldes, foram desobedientes. Mas eles vão entender. Quando Satanás for solto, ele vai sair para enganar as nações. Quem é que ele vai enganar? Ele vai enganar o joio, irmãos. Porque o trigo já foi, o trigo de qualidade ruim, de péssima qualidade, ele já foi disciplinado. Ele já aprendeu que ele não invocou Yahusha, nem mesmo debaixo da tribulação ele invocou Yahusha. Então ele foi um trigo de última qualidade, que vai ser disciplinado nas trevas exteriores. E as trevas exteriores, irmãos, não é uma treva literal, não é uma treva onde tudo é escuro. Não, as trevas exteriores, comparado o que se passa dentro da Yahushalaim, a nova Yahushalaim que vai descer da parte de Ausha, como noiva ataviado para o seu noivo, observa que ela desce como noiva. Ela não desce como uma futura noiva, ela já desce como noiva. Se ela desce como noiva, o casamento lá em cima já aconteceu. Já aconteceu. E o trigo de boa qualidade vai ser arrebatado no final da tribulação. Mas vai ser arrebatado para o encontro com Yahusha onde? Nos ares, no nosso mundo. E a nova Yahushalaim está lá, pairada no Monte Sião, aqui na terra. Então eles são arrebatados para lá. Para Sião celestial, só a cevada ela é arrebatada. 144 mil para fazer parte do casamento, como noiva, e os demais para fazer parte do casamento como convidados. Porque nem todos da categoria da cevada, irmãos, vai configurar a noiva, não. Tem alguns da categoria, acredito mais até do que os 144 mil que vai fazer parte da noiva, tem alguns da categoria, irmãos, que vão fazer parte como convidado. Entendeu? Os 144 mil faz parte da noiva. E é cevada de primeira qualidade. E os que vão fazer parte da festa como convidado é a categoria da cevada de segunda qualidade. Entendeu? E mesma coisa, no arrebatamento, quando Yahusha descer com a nova Yahushalaim, que vai arrebatar o trigo lá dentro da grande tribulação, no final da grande tribulação, esse trigo que é arrebatado, irmãos, é o trigo de primeira qualidade, que vai configurar como ministro no reino. Não como rei, mas como ministro. E o trigo de segunda qualidade é jogado nas trevas exteriores. E por que o joio tem que passar, irmãos? Por que o joio tem que passar? Porque tem que ficar provado para todo mundo, para todo o universo, que o joio não tem salvação para ele, porque ele já nasce perdido. Ele já nasce perdido. Ele já nasce filho de Satã. E o joio vai passar, irmãos, para provar para todos que, mesmo com a Bíblia limpa, com tudo sem fermento dos fariseus, o joio ainda vai dar ouvido a Satanás, quando Satanás for querer fazer guerra contra a nova Yahushalaim, fazer guerra contra a cidade sagrada. Ele vai convencer apenas os que já são dele. Ele não vai convencer o trigo que foi disciplinado durante 1000 anos e aprenderam o porquê que eles estavam ali sendo disciplinados. Ele vai convencer apenas o joio, e isso vai ficar provado de uma vez por todas. Por que Yahweh não podia salvar o joio? Porque o joio já nasce perdido e não há salvação para eles.
Mesmo com a Bíblia pura, sem fermento, sem nada de errado, o joio ainda vai dar ouvido a Satanás. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Machia. Assim seja.